Olá, amigos. Estamos na sede do PL, dando prosseguimento àquele que nós convencionamos chamar PL Tribunal Livre. E hoje nós estamos com o Arthur. O Arthur é o presidente do segmento PL Jovem. Já foi empossado há pouco tempo, É sim. mas na sua posse eu assisti daqui a sua conversa, Arthur. E aí, gostou? Tomara que tenha gostado. Eu achei muito interessante a sua posição e até coerência e, acima de tudo, maturidade. Parabéns, todos nós gostamos do que você falou ali. E nós precisamos ter muita calma, especialmente o tratamento da juventude diante dessa incerteza que vive no Brasil. Vocês estão vendo coisas que eu não vi na minha juventude. Os poderes da República eram respeitados, né? Então hoje a gente vê o principal, vamos assim dizer, que cuida da Constituição, é o que mais provoca danos morais, não tão somente aquilo que está escrito na nossa Constituição, como também no que diz respeito à moralidade, à honestidade e tantas outras coisas mais. E que vocês, na sua juventude, precisam ficar muito alerta, que esse não é o país que a gente quer. Esse não é o país que a gente deseja. E nem tampouco por aquele que nós lutamos. Então, diante disso, nós estamos, primeiro, a sua visão na conjuntura brasileira, considerando toda essa situação, que análise você faria dentro da sua forma de pensar e de observar. Cara, é muito complicada a situação, né, que o país vive, porque no aspecto de juventude, a gente vive uma juventude que muitas das vezes ela não é escutada. O jovem, infelizmente, ainda na sociedade que a gente tem hoje, ele é tratado como uma segunda opção e não como alguém que possa fazer uma mudança necessária. Eu costumo dizer, e até no dia da posse, eu sempre gosto de falar essa frase, que o jovem, ele não é só o futuro. As pessoas veem muito o jovem como o futuro da nação. Não, ele também é o presente. Sabe por quê? É dentro das universidades, são dentro das escolas que vão estar as próximas pessoas que vão estar representando todo mundo lá. É dentro das faculdades de Direito, e eu como aluno de Direito, que vai estar os próximos advogados, os próximos juízes do STF, e que a gente vê um descaso, é um descaso em todos os poderes. A gente vê hoje um Congresso Nacional, né, um Senado Federal, completamente à mercê dos problemas, porque ninguém tem coragem de bater em Alexandre de Moraes como deveria, de pautar o que a população queira, o que a população goste, precisa e anseia, porque tem um rabo preso, isso com medo de quê? De repressão, porque vai sofrer, como muitos já dizem que sofrem. Então, a gente vê que aquelas pessoas que foram eleitas pelo povo, pessoas que estão ali com sua legitimidade posta, não têm seus direitos respeitados, não têm sua liberdade de expressão, de votar, de pautar pautas tão importantes como é a dosimetria, a anistia. E aí a gente vai andando, caminhando pelos poderes. A gente vê um poder executivo completamente aparelhado, com as contas públicas lá em cima. O ano 2025, o Brasil fechou com um rombo de 55 bilhões de reais. E isso quem vai pagar é a gente. E aí a gente vê, principalmente, eu acredito que é o maior problema hoje na conjuntura política do Brasil, é como o poder judiciário trata os outros poderes. É um desequilíbrio total. É o poder judiciário que manda e desmanda no que o Congresso pauta, manda e desmanda no que o governo propõe, mete o dedo ali em tudo, como se ele fosse o dono de tudo, como se ele fosse eleito pelas pessoas. Nós estamos vivendo, Arthur, uma consequência. Tudo isso é consequência. Sim. Mas eu diria o seguinte, que para a gente começar a imaginar um país diferente, qual é o critério que nós vamos ter para julgar, ou para que nos sirva de exemplo? É a meritocracia. Eu fui aluno, fui presidente do diretório, fui toda essa minha vida estudantil, sempre fui ligado a muito isso, a tudo. Mas eu nunca abri mão da minha responsabilidade como aluno.
nunca foi reprovado. E sempre não foi o melhor aluno na minha vida estudantil, mas ainda foi o pior. Quer dizer, eu me dei ao luxo de dizer o seguinte: eu primeiro tenho que mostrar que para eu opinar sobre a vida de alguém, eu primeiro tenho que mostrar que eu tenho responsabilidade comigo. Exatamente. Então, eu diria assim, é a meritocracia. Eu me lembro quando o professor dava uma festa, tal, um aluno vinha conversar comigo, prova, alguma coisa lá e tal, né? Ele chegava muitas vezes na forma dele de dizer, que eu também passei por isso. Aí eu dizia o seguinte: eu não sou professor agora. Eu vou voltar a ser aluno para eu conversar com você de aluno para aluno. Aí abria minha gaveta aqui e tirava as minhas notas como aluno. Me mostra as suas. Porque eu cumpri a minha obrigação como aluno. Está aqui as notas. Nunca fui reprovado. Só isso aí, Arthur, mudava a nossa conversa. Exatamente. Porque a maioria das vezes o brasileiro foi educado a exigir direitos quando ele não quer assumir os deveres dele, as obrigações. Exatamente. Nós não vamos construir o Brasil sem que a gente olhe também para essa meritocracia. O que é que tu diz agora, Arthur? Eu concordo plenamente com o seu posicionamento, porque a gente vive uma sociedade que quer direito para todo mundo, mas não quer cumprir com os nossos deveres. Posso dizer vários exemplos. É quem quer respeito à pessoa que é homossexual, quer o respeito, mas também não quer respeitar aquela pessoa que é hétero. É a feminista que diz respeitar as mulheres, mas aí eu pergunto, em um segundo turno de Michele Bolsonaro e Lula, a feminista vai apoiar quem? Michele por ser mulher ou Lula? Isso aí é tudo. Olha, então nós já temos um ponto comum, como ele disse, eu ouvi o que você disse. Hoje nós estamos conversando agora, é nós dois. Então esse ponto da meritocracia, até hoje na minha vida, tudo que eu fiz foi via de concurso. Nunca pedi favor, nem dependi de favor de ninguém. Então sempre eu usei dessa minha capacidade de empreendedorismo, de cuidar da minha vida, porque tudo que a gente precisa sai de dentro para fora. E não é de fora para dentro, porque senão você vira um oportunista. Exatamente. São os falsos líderes que surgem fazendo politicagem. Você não tem um exemplo para dar. Quando eu fui atleta, sempre gostei muito de atletismo. Natação, ninguém ganhava de mim. Voleibol, sempre eu me dediquei a tudo isso. Sempre tive desempenho, amava e amo o que eu resolvo seguir e fazer. Então, primeiro de tudo, eu daria para você, e naturalmente a sua categoria de jovem, abrace isso com todo o fervor da vida. Abrace as causas que você quer seguir e prove que o seu mérito me fez diferente. Eu acredito muito nisso, porque tudo que a gente se propõe a fazer, a gente tem que se propor a fazer não por dinheiro, não por interesse, mas sim por um propósito. Pronto. Eu costumo dizer isso, porque na minha vida, desde quando eu comecei, eu estudei escola técnica, Certo. ali no CEP. E lá eu fui presidente de Grêmio, eu não parava na escola. Presidente de Grêmio Estudantil, líder de turma, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Porque, para mim, aquilo faz parte da minha construção enquanto jovem. Porque se eu tenho pensamento, tenho vontade de fazer diferente, eu preciso também estar nesses espaços. Então, eu assumi um cargo, que é um cargo, né? Eu ser presidente do PL Jovem, eu não quero que as pessoas me conheçam como presidente do PL Jovem, mas sim como Arthur. Isso. Como Arthur que tem um propósito. Isso. Esses dias eu estava conversando com o Daniel, presidente lá do Natal, porque a gente passa por dificuldades em grupos, convivências. E aí eu disse, Daniel, às vezes eu acho que as pessoas que estão ao meu lado não estão no mesmo propósito que eu. Aí ele disse, cara, você é o líder, então você sempre vai estar no 380 e as outras vão estar abaixo. Então eu disse, mas se meu propósito é esse, eu posso estar sozinho. Mas eu vou lá e vou fazer, porque é um propósito, é uma ideia minha. A gente tem uma segunda colocação que eu vou fazer e das duas surge uma terceira. A segunda, Arthur, que o Brasil está vivendo esse modelo todo, onde ele está vendo a desonestidade que estava guardada. Todo dia estoura um bolo, todo dia estoura algo diferente.
E grande parte do que o Brasil vive hoje, Arthur, está na mão do Senado. 90% do desmantelo do Brasil, a solução está dentro do Senado. Mas por que o Senado não age? Que ele é o guardião, o ministro passa por ele do mesmo jeito que ele indica. Ele consolida a indicação de uma pessoa para ser o ministro do Supremo. Sim. Também ele tem essa prerrogativa de sabatinar o cara e mandar um chute na bunda dele para ele ir para o lugar com raio que o parta. Porque esses homens não fazem isso, porque são desonestos. Chegaram lá com muitos processos nas costas e, por sua vez, o setor jurídico brasileiro, se aproveitando dessa situação, manipula com todo mundo. Então eu diria o seguinte, o segundo passo, Arthur, meritocracia, o segundo, honestidade. Porque a gente está vendo casos, inclusive a gente está vendo casos agora em Mossoró. Pessoas que demonstravam interesse público, político, mas eu acho que se contaminou com o dinheiro. Então é preciso que haja também um senso de responsabilidade e honestidade para que você possa ser um grande gestor da coisa pública. O problema hoje que eu vejo na sociedade é que, porque infelizmente as pessoas hoje não conversam sobre política, conversam sobre pessoas. A partir do momento que a gente entender que política ela é sobre projeto, ela é sobre uma conjuntura, um contexto, eu acredito que muita coisa muda no nosso país. E por que eu digo isso? Porque quando a gente tem um sistema político contaminado por esses processos, por essas situações, a gente não vai haver mudanças necessárias para a população. Então, a partir do momento que a gente elege pessoas que têm rabo preso, a gente vai estar aprendendo o nosso junto. O retrato é esse. Infelizmente, quantas e quantas pessoas, por exemplo, o ex-presidente Bolsonaro não confiou, deu o cargo e depois virou as costas para ele, por quê? Porque viu que lá tem um dinheiro, porque lá tem um poder. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora do voto. Foi bom conversar contigo, Arthur. Foi. Vamos ter as outras oportunidades. Parabéns, Arthur. Obrigado. Vamos conversando, tá bom? Amigo, tem outro dia, tem outra oportunidade. Vamos em frente.